FM. Conexão Rotária. Estimular e fomentar o ideal de servir é o grande objetivo do Rotary no mundo. Acompanhe aqui na Rádio A Folha FM, às 11 horas do sábado, o programa Conexão Rotária. Um programa apresentado pelos membros do Rotary, Rotaract e Interact de Não Me Toque. Conheça mais sobre essa organização formada por voluntários que prestam serviço à comunidade. Todo sábado, às 11 horas, Conexão Rotária. Nesse sábado, nessa manhã de sábado ensolarado, né? Que pena que quinta-feira a chuva não veio para todo mundo, a gente fica muito triste, mas ainda que ela choveu em alguns lugares, isso é importante para nossa agricultura, né? Então hoje eu e a Morgana estamos mais uma vez, nosso segundo sábado, falando um pouco sobre o que é Rotaract. Não sei, Morgana, se tu quer falar alguma coisa agora já? Ou... Primeiramente, bom dia, pessoal. Segunda experiência, o friozinho na barriga ainda acontece, o nervosismo ainda tá aqui. Mas espero que vocês gostem desse programa. Mandem mensagem para nós na live do Instagram e na live da Rádio A Folha. E qualquer coisa, mandem no WhatsApp também. A rádio tem o WhatsApp disponível aí pra vocês. Mas esse nervosismo aí faz parte, né, Morgana? Porque se não tem esse nervosismo aí, tem alguma coisa errada. A gente sempre tem um friozinho na barriga, ainda mais Verdade. Falando sobre Rotaract, né? Que sempre é um assunto muito importante para nossa comunidade. Até o pessoal hoje de manhã estava fazendo uma ação de meio ambiente. Durante a semana que passou, nós também estávamos fazendo uma ação com a Prefeitura Municipal de Não Me Toque, junto com as crianças. E ao decorrer da nossa live de hoje, nosso programa de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos, assim, do que aconteceu. Claro que é início do ano, aí o pessoal tá meio calmo parado. ainda, a gente tá começando as nossas atividades, mas a gente não fica 100% parado, né? Tem certas coisas que a gente nunca divulga, que a gente sempre faz por trás dos panos, pelo backstage, né? Então isso é muito legal porque o Rotaract é isso, tipo, a gente não... Claro, é legal mostrar nossas atividades, mas geralmente a gente não tá sempre mostrando o que o pessoal faz. E agradeço aí pela Rádio A Folha mais uma vez, né? Que tá sempre junto com nós, apoiando aí mais uma vez esse projeto que há anos atrás a gente já tentou fazer o programa da rádio, mas a gente sabe que é um assunto delicado, é complicado, tem que ter um compromisso todo sábado de manhã, e agora nós estamos retornando então aí com esse programa juntamente com a Rádio A Folha. E já estamos há quanto tempo, Elaine, com o programa seguido? Desde novembro. Desde novembro acontecendo, cada final de semana é uma equipe, né? Pessoas diferentes. Hoje é nós do Rotaract, semana que vem vai ser o Rotary ou o Interact. Então a gente está vindo forte dessa vez e acredito que o programa vai se estender por um longo período para que vocês possam conhecer sempre os nossos trabalhos, que nem o Léo disse, aqueles trabalhos que a gente às vezes não posta nas redes sociais por motivos que não podem ser postados, né? Como aconteceu essa semana um projeto na Casa Lar, às vezes a gente não consegue postar por conta da imagem deles. Mas que a gente vai delicado, trazer. Né? A gente sabe que as crianças estão com vulnerabilidade, mas a gente agradece também a prefeitura porque ela dá essa abertura para nós, para conseguir fazer um trabalho bacana, e isso aí que a gente tem que pensar. Às vezes a gente não pode pensar também só na imagem, né? A gente tá pensando num todo, pensando que às vezes tem pessoas que gostam de... Hoje em dia, na verdade, tem muito disso, as pessoas gostam de fazer trabalho voluntário, mas pela divulgação, pelo status que isso vai dar. Pela exposição, e o Rotaract às vezes consegue fazer esse lado não pensando na nossa imagem. Exatamente. Vamos falar então da ação que tivemos hoje pela manhã. Foi uma ação em prol do meio ambiente, tá? A gente tem um relato aqui do nosso companheiro Alisson sobre o projeto. Vou comentar um pouco sobre o que aconteceu hoje de manhã. O pessoal se reuniu para fazer entrega de mudas na cidade. Eles estavam centralizados ali na Praça Central de Não Me Toque, entregando mudas que foram doadas pelo Viveiro do Ros.
E o Alisson deixou uma mensagenzinha para nós. Tivemos muito apoio da comunidade, pois as pessoas adoraram receber uma muda para plantio. Percebemos que a comunidade em geral está preocupada com as ações que devem tomar para melhorar o meio ambiente, tomando ações positivas em seu dia a dia. Junto na oportunidade, entregamos um folder explicativo da Semana Mundial do Meio Ambiente, onde nesse folder desenvolvemos algumas atividades práticas para a comunidade colocar em prática durante a semana. A Semana do Meio Ambiente do Rotaract vai acontecer do dia 10 ao dia 14, tá? Semana que vem. O pessoal que recebeu a sua mudinha, o seu explicativo ali da Semana do Rotaract, que quiser postar nas suas redes sociais e mencionar o Rotaract, nós ficamos agradecidos. Tá? Alguém quiser comentar como se sentiu recebendo essa plantinha também é bem-vindo. E na verdade o assunto meio ambiente é um assunto delicado, né? Exatamente. Porque hoje muitas pessoas crucificam muito o agronegócio e só que daí estão em casa, não conseguem nem fazer uma simples seleção de lixo orgânico com lixo seco. Daí é fácil, né? Tu ficar julgando sempre o outro, mas não fazer nada. Então, Exatamente. tipo, a gente como Rotaract, tá lá, uma árvore para cada um já é um início, a gente tem que ter esse início para dar um efeito para todo mundo, tipo, a longo prazo, isso, né, Léo? Não dá pra, tipo, só ficar, o cara lá que planta soja, ele ficar tá criticando, fazendo errado. ele tá fazendo errado. Porque não é assim que funciona. A gente precisa de toda a cadeia para ter essa evolução total. Tanto a pessoa que mora no apartamento ali, tendo uma planta, já ajudando, já iniciando, fazendo uma seleção de lixo. Agora a prefeitura, eu vi que ela alterou os dias, né? Eu acho que tem ali no calendário bem certinho quais são os dias pro lixo seco e quais são os dias pro lixo orgânico, porque tipo a gente tem que ter desde o básico, não é todo o processo assim lá no final o pessoal da indústria, o pessoal do agro que tá fazendo um excesso de poluição. O negócio vem desde uma própria casa. Uma ação simples, né, Léo? Isso. Desde tu cuidar uma água para lavar a calçada, às vezes tu não pega direto da torneira, tu reutiliza a água da roupa, isso aí já é um começo. Então, tipo, a gente tem que cada um fazer o seu e não julgar e não criticar. Aqui eu vou trazer, para quem não recebeu o folderzinho, ele vai ser postado nas nossas redes sociais depois. Mas tem o passo a passo dos 5 dias que vão acontecer, então, do dia 10 ao dia 14 de fevereiro, que você pode estar fazendo da sua casa, indo para o seu trabalho e ajudando dessa forma o meio ambiente, tá? No primeiro dia, então, realizar o plantio de uma muda de árvore. Para quem recebeu a mudinha de árvore vai ficar mais fácil, mas a gente tem floriculturas aqui em Não Me Toque que tem essas mudas disponíveis para venda. Então, às vezes até uma sementinha de alguma fruta também aí já dá pra plantar. Com certeza, né? Se tu tem um espaço lá meio abandonado atrás de casa, se tu quiser fazer um plantio, isso claro. Já ajuda, né? Então, as árvores ajudam a purificar o ar, absorvem o dióxido de carbono e fornecem sombra e reduzem o impacto do calor. Então, é super importante a gente ter uma árvore por perto. Desmatamento não é legal, tanto para nós, quanto para os animais e para o nosso planeta. No segundo dia, optar por ônibus, carona, bicicleta ou ir de a pé. A gente sempre tem algum colega de trabalho que mora perto da nossa casa, que a gente pode pedir uma carona e evitar que 2 carros saiam de casa. Então, se você tem uma bicicleta, você pode ir de bicicleta e pode postar também nas redes sociais e marcar o Rotaract que você está fazendo uma ação em prol do meio ambiente. E a gente vê, por exemplo, às vezes a gente fica pensando, meio-dia, como é que eu vou ir a pé pro trabalho, né? Mas às vezes tu não precisa deixar de ir de carro pro trabalho. Tu pode ir tranquilo de carro, mas às vezes, preciso na farmácia às 8 horas da noite. Vai caminhando, que é um horário mais É um horário fresco. Dá pra ir caminhando, dá pra dar uma espairecida na mente. Então, tipo, são alternativas também que a gente tem que sempre estar buscando pra reduzir. A gente não tá falando, então, para agora de usar o carro. Não, né? Não, isso não tem como, né, Léo? Sim. O carro é o nosso meio de transporte mais útil hoje em dia, mas a gente pode optar um dia na semana de ir a pé ou ir de bicicleta. Isso, Agora tem aquelas motinhos, não sei se você As já viu motinhas pela cidade, as motinhos elétricas. São engraçadinhas, mas reduz o impacto no meio ambiente. No terceiro dia, então,
Utilizar garrafas de água reutilizáveis ao invés de copos descartáveis. Até mesmo a nossa xícara. Lá onde eu trabalho, a gente utiliza muito a xícara. Todo mundo tem a sua xícara já para evitar o uso do copo descartável. Claro. Isso aí já é são coisinhas, né? Como a gente tá falando. São ações pequenas. Isso. Aproveitar a luz natural e realizar uma atividade física ao ar livre. Aqui em Nometoc a gente tem ali no famoso bairrinho, sim, o nosso lago. Ir lá, dar uma caminhada, uma espairecida, pegar um ar fresco, molhar o pé ali no laguinho. Tem uma parte específica ali onde você pode entrar e se molhar. As crianças adoram, né? Adulto nem tanto, mas... Não, o adulto eu acho que gosta, só que eles têm vergonha dentro. É vergonha. Porque eu já pensei, várias vezes que eu passei por lá, pensei, vou dar um tibum ali, vou dar um bico, mas... Dá vontade, né? A vergonha é maior, então... Eu já faço isso quando eu vou com a minha cachorra passear. Eu aproveito a oportunidade dela estar junto e já vou lá me dar desculpa. uma não, refrescada. Mas ela entrou lá, agora eu preciso ir Tem junto. Que buscar ela. Mas então aproveitar a luz do dia para fazer atividade física lá. É um lugar muito bonito. Nometoc por si só já é uma cidade bonita, então você tem condições de fazer atividade física, vá, faça e aproveite. Depois do que teve esse, no caso, o bairrinho, né? Parece que o pessoal gostou mais de sair de casa. Fazia tempo que o pessoal não via tanta gente indo tomar um mate na beira do... No caso, antes não tinha muitas opções, né? Sim. Talvez tenha sido isso, mas eu sabia de relatos de pessoas. O que tu vai fazer no final de semana? Eu vou pra cidade vizinha, vou pra lagoa lá, tomar um mate, vou pra comer uma pipoca. Agora o pessoal começou a ficar meio por aqui. Uhum. E, tipo, isso também ajuda, porque fazendo as pessoas ficar é mais interessante. Amanhã depois já vi que tem uma barraquinha de espetinho lá, então já vai fomentando o comércio local e isso auxilia também no crescimento da cidade. E é um lugar bonito, né, Léo? Vale a pena conhecer lá, quem ainda não foi. Final de semana inteiro, lotado, carro para todos os lados, pessoa, criança correndo, é uma diversão garantida para você. Isso aí, daí também vale salientar também pro pessoal que vai para lá, tentar levar o lixo embora, né? Exatamente. Às vezes, não digo as famílias que vão durante o dia, mas já vi várias vezes, passei lá num sábado de manhã, num domingo de manhã, numa própria segunda-feira de manhã, um monte de lixo tirado lá na beira da estrada, tipo, isso aí que a comunidade tem que se conscientizar, um lugar tão bonito, tão legal, por que a gente vai começar a deixar lixo, amanhã depois a polícia já vai começar a não deixar esse pessoal frequentar isso, porque agora que não tem casa, pode frequentar, é um lugar mais retirado, só que a gente também tem que entender que amanhã depois vai ter morador, né? Sim. Então, eu se fosse um morador já não ia gostar. E agora que não tem morador, se continuar deixando essa quantidade de lixo, também daqui um pouco... Vai desvalorizar, né? Não por desvalorizar, mas por não deixar... Porque se a polícia vê que vai ter lixo lá, eles não vão querer deixar o pessoal aí. Então aproveitar que tem um espaço, sempre pedem, quero um espaço retirado, mas daí ali tem um espaço retirado enquanto não tem casa, mas daí também não cuida. Eu sei porque, mudando não no bairrinho, mas se tu vai pro interior, tem as cachoeiras, tem a cascata, indo ali pro Montenegro, né? Uhum. Que a gente vai, e final de semana passada eu dei uma passada lá, o novo proprietário lá colocou um tamborzão de lixo, mas tipo, tá cheio o tambor e tem muito lixo ao redor. Sim. As pessoas não se conscientizam em... Que daí é uma trilha grande, né? Tem o quê? Dá 1 quilômetro de trilha pra chegar lá, mas tipo, se tu vai descer, tu tá descendo com uma caixa térmica cheia. Foi o caso que eu acompanhei. Uma família descendo com uma caixa térmica cheia de bebida, certamente tinha gelo. Daí o que acontece? Eles vão lá, eles bebem, pra descer tá mais pesado. Sim. O que custa tu trazer o lixo? Só o plástico, as garrafas vazias, tu já fez todo um esforço pra descer com aquilo lá. Exatamente. Quando tu vai voltar, vai ter, tipo, o dobro, triplo a menos de peso, né? E, tipo, uma questão, eles viram o lixo lá, vou deixar tirado, não é meu. Pra aproveitar, pra curtir, tem 1 milhão, né? Mas pra cuidar... Tem poucos, né? Tem poucos, daí como é uma propriedade privada, né? Ainda que o dono da propriedade tá fazendo meio que uma caridade e deixando. Ele simplesmente podia ter fechado aquele ambiente lá e não deixar mais ninguém entrar. Exatamente. E daí depois esse pessoal tá na rede social criticando que não tem lugar pra ir, mas quando tem não sabe aproveitar. Não sabe preservar, né? E nem tu disse, pode subir com o lixo de volta. É um ambiente
bonito. É um ambiente assim, ó, pra chegar, eu vou pegar um exemplo de lá. Pra chegar, tu tem que acessar a propriedade privada, né? Uhum. Claro que tu tem ali os 30 metros antes do rio, que é o público, mas para ter esse acesso, tu tem que passar por uma propriedade privada. E hoje, já há anos, aquele ambiente lá tava fechado justamente porque o pessoal ia e não respeitava. E daí agora teve um movimento ali de venda das áreas e tudo mais. Fiquei sabendo que tem um proprietário novo e esse proprietário aí quis abrir para o pessoal retornar. Usufruir desse meio ambiente. Isso, é mais um ambiente. E aí agora todo mundo, ele botou até um tambor lá. Claro que os funcionários às vezes não vencem, né? Porque os funcionários não vai ter um funcionário exclusivo só para recolher Retirar o o lixo. E daí, mas não por ser o tambor de lixo, mas daí o pessoal em si não joga só no tambor, tem vários lixos atirados ao redor, sabe? Sim. E isso que é complicado, porque amanhã depois é perto de um rio, esse lixo se Tá vem poluindo. uma cheia, leva tudo esse plástico embora, e daí o que acontece? Vai direto pro rio, daí chega lá perto da praia e tá tudo atirado. Exatamente. Pessoal, então, que frequenta esse tipo de lugar, por favor, vamos se conscientizar, recolher o seu lixo. Se você levou, você pode trazer de volta, você tem condições de trazer de volta o seu lixo. Coloque numa sacolinha e coloque numa lixeira. Tem várias lixeiras espalhadas pela cidade. Não precisa exatamente levar para casa, mas só destinar no lugar correto. O quinto dia, então, é o juntar o lixo que encontrar na rua e dar o devido destino. Às vezes a gente, então, encontra nesses lugares públicos lixo jogado. O bairrinho é uma situação bem desagradável no final de semana, né? O pessoal vai lá, bebe, deixa seu lixo atirado. Que daria só pra pegar simplesmente E colocar lixo, numa lixeira. joga tudo no porta-malas do carro, já tão de carro lá. Exatamente. Entra e joga tudo pro porta-mala e vai embora. São Mas pequenas não, eu não ações, vou. né, Léo? É mais fácil pegar ali, vou ter uma garrafa de vidro, vou quebrar no chão e tchau, né? Até a gente, ano passado foi, né? Que a gente fez o projeto com a Elisa. Que a gente passou entre ali a 142 e no Metoque a Carazinho recolhendo lixo. Acho que juntou o quê? Um caminhão de lixo. Mais ou menos Eu não isso. me recordo quanto lixo foi ajuntado, mas foi uma quantidade bem expressiva, que poderia ter sido recolhida. O pessoal passa de carro e joga na rua. Às vezes um simples chiclete, ele demora tempos para degradar, gente. Imagina um plástico, uma garrafa de vidro que você joga pela janela. Então é a conscientização que a população precisa ter, né? Tá certo. Esses tempos atrás, eu tava em Birubá. Daí, eu tava fazendo uma área de lado a lado, na beira da estrada, né? Daí eu pensei, vou limpar aqui esses 200, 300 metros que tem de estrada na frente, porque nós tava com as nossas placas da empresa, né? Uhum. E aí, pro pessoal que passa ver. Eu pensei, deve ter pouco lixo, né? Quando eu vi, eu tinha lotado praticamente toda a caçambinha da estradinha lá. Então, tipo, isso só em 300 metros ali de frente de placa, que eu quis fazer uma limpeza meio rápido. Quando eu vi, comecei a tirar e não parei mais. Meia caçambinha ali tava bem tranquilo. Então, tipo, a gente não percebe assim nessa que a gente passa rápido, né? Mas garanto que o pessoal que vai correr e anda de bicicleta consegue perceber bem. Fazendo uma contribuição para essas falas tão importantes que vocês estão fazendo, que é bacana de ver a consciência que vocês já desenvolveram sobre isso, porque o que falta mesmo é isso, nas pessoas se darem conta de que o lixo é seu, não é de alguém, não, é responsabilidade de quem é sua responsabilidade, você produzir o lixo, não é a prefeitura, não é o Dyer, não é ninguém que é responsável, você é responsável. Exatamente. Inclusive na cidade a gente paga para coletar o lixo, por quê? Por que tu paga? Porque o lixo é teu, você produziu. Então se você quer uma cidade limpa, um mundo limpo, você tem que fazer a tua parte. E é essa consciência que está faltando nas pessoas. Ora, simplesmente abrir a janela do carro e jogar fora uma lata, uma fralda descartável, que até isso se encontra, né? Sim. O saco, a latinha, a garrafa, a embalagem de salgadinho, que seja lá, né? Até uma casca de banana degrada, né? É benéfico. É orgânico, né? Mas o lixo seco... Então as pessoas têm que ter essa consciência de que o lixo é meu, eu produzi e eu sou responsável por ele.
É que nem a gente tava falando às vezes, tu vai lá juntar o lixo do outro. Daí, por exemplo, vou pegar um exemplo. Nós estamos num ambiente aberto, assim, com várias pessoas olhando. Às vezes a gente tem vergonha de juntar aquele lixo porque vão ficar falando, aquele lá quer se achar, aquele lá quer isso, aquele lá, é nariz erguido. Mas, tipo, às vezes também tem gente que deixa de recolher lixo dos outros porque fica com essa vergonha. Porque tem muita gente que julga, né? O tempo todo. Tem muita gente que julga, tipo, principalmente nessa parte. Eu já percebi. Esses tempos atrás tava olhando lá um senhorzinho, ele foi recolher o lixo, daí eu olhei pro lado, tava o pessoal dando risada dele. Pra que fazer isso? Tipo, debochando, não, pra que fazer, né? Deixa ali o lixo. E esse que é o problema, né? Da comunidade em si. Tem gente que quer fazer o bem, mas tem gente que não tá nem aí. E daí, às vezes, tem essas pessoas que não estão nem aí, no primeiro momento que podem julgar, estão lá julgando. Não fazem nada. São os primeiros que jogam o lixo. Então, e não só por jogar o lixo, mas por julgar qualquer coisa. Agora, vamos supor, deu seca. Daí vão lá e culpam o fulano. Choveu demais. Vão lá e estão culpando o fulano. Então, tipo, mas não olham nem pro próprio nariz. E esse que é o problema. A gente vai trazer aqui, eu encontrei a publicação da prefeitura das coletas seletivas de lixo da semana. A gente vai trazer os dias que vão ser coletados cada um. E você, da sua casa, pode fazer a sua parte de separar o seu lixo e descartar ele no devido lugar, nos devidos dias que a prefeitura vai estar coletando. O lixo reciclável, então, vai ser nas quartas e sábados. O que é considerado lixo reciclável? Papel, papelão, isopor, metais, plástico e embalagem. Tudo que você ocupar na sua casa que for seco vai ser coletado nas quartas e nos sábados. Isso é uma novidade, né? A prefeitura não tinha coleta no sábado, eu acho. O lixo orgânico, resto de comida e alimentos, lixo do banheiro, erva mate. Será coletado na segunda, terça, quinta e sexta. A gente produz mais matéria orgânica em casa do que o lixo reciclável. O grande né? problema nosso, assim, eu digo lá por casa, né? É a matéria orgânica, né? Porque às vezes simplesmente tu largar um resto de pão com uma casca de banana junto num todo o lixo seco, às vezes pode condenar tudo. Exatamente. Então, tipo, o que eu fiz lá em casa? Agora faz tempos que eu não organizo, porque eu também não tenho mais um quintal grande, né? Fiz uma composteira, jogava tudo o lixo orgânico lá atrás de casa, daí fechava com uma tampinha, às vezes trocava, botava terra por cima, e assim ia indo. Minha mãe se divertia. A gente tinha um pedaço lá do quintal que não nascia grama. A gente começou a fazer isso, depois jogar o lixo orgânico, aquela grama lá é a única que não morre agora. São nutrientes, né, que trazem para o solo esse lixo orgânico. Mas não custa nada você separar na sua casa. Se você não tem um destino, como o Léo tinha o seu jardim, a sua grama para destinar, coloque na sacolinha de lixo. O lixo certo, separado do material que é reciclável. Facilita um monte para o pessoal da coleta saber que aquele lixo vai ser destinado para o lugar certo e não vai afetar a vida de ninguém, o trabalho, porque existem pessoas por trás dessa separação de lixo. Se na quarta-feira eles coletam o material reciclável, vai para um lugar, eles vão separar o que é reciclável e vão dar o destino correto. Se tiver uma casca de lixo, já vai atrapalhar todo o processo deles de separação. Então não custa nada você da sua casa fazer a sua parte, né? Antigamente tinha aquela sacolinha amarela para tal lixo, sacolinha preta para tal lixo, mas tipo, a gente sabe que a gente vai no mercado, a gente reaproveita, a grande maioria do pessoal reaproveita a sacola do mercado, né? Então, tipo, essa da prefeitura de trocar os dias, eu acho que é uma alternativa muito boa. Daí só depende de nós agora botar o lixo certo no dia certo. Por exemplo, a gente entende, o lixo orgânico, às vezes, de um dia pro outro já dá mau cheiro, né? Um chorume absurdo. Exatamente. Mas é um diazinho ali, bota do ladinho ali da porta, garanto que não vai chegar a esse ponto de dar um cheiro absurdo de tu não conseguir controlar. E essa do sábado é nova. Eu até tô com 3 sacolas de lixo reciclável lá em casa que eu iria descer, mas eu não sabia que tinha no sábado.
Já facilita pro pessoal que trabalha durante a semana, às vezes não tem tempo de retirar o lixo, deixa pra largar lá no sábado na sua lixeira na frente de casa. Eu acho que é interessante também se atentar aos horários, né? Por exemplo, no sábado é o lixo Reciclável. lixo reciclável. Então, De manhã. se o caminhão passa de manhã, tu não vai botar o lixo reciclável de tarde. De tarde. Daí, claro que ele vai pegar na segunda-feira o orgânico. Exatamente. Então já deu um erro ali, tem que ficar atento também nos horários, né, que esse caminhão passa. Eu lembro bem certinho, quando eu era mais novo ainda, quando eu morava por Não Me Toque, que a minha mãe sempre cuidava o horário do caminhão. Tinha uma época que passava de manhãzinho, cedinho, ela falava, vai correndo lá, joga o lixo pro que o caminhão tá passando. Às vezes de meio-dia minha mãe fazia eu correr também. O lixeiro, o lixeiro tá vindo. Que daí, Soltava o barulho de que longe. daí ela fazia, hoje não, a gente bota lá o lixo no horário e esquece, né? Sim. Tem muita gente que joga lá a qualquer horário. Uma vez, não sei, era lá de casa, tipo, minha mãe falava, não adianta botar o lixo agora porque ele já passou. Daí deixava. Senão vai ficar lá para o outro dia, né? Isso, e aí já é outro dia de coleta diferente. E aí facilita a vida deles. Tem a questão ainda dos cães, né? Porque se tu larga o lixo orgânico, o cachorro ele pode até estar alimentado, mas se ele sente um cheirinho de comida, ele vai vai arrebentar estraçalhar aquela sacolinha e vai fazer aquele estrago. Por isso que é ainda mais importante. E essa sujeira vai ficar na frente da tua casa, né? Exatamente. Então, a responsabilidade de colocar, de cuidar os horários aí é de cada um, é uma consciência de cada um. É verdade. Bom, então encerramos a pauta Do meio ambiente? do meio ambiente. Lembrem-se então que o projeto vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de fevereiro. A gente vai solicitar para que os nossos imagens públicas postem nas redes sociais o folderzinho da Semana do Meio Ambiente para vocês ficarem atentos às atividades de cada dia e para que vocês possam postar nas suas redes sociais e marcar o Rotaract. Rotaract, estou fazendo a minha parte aqui. Graças a vocês, estou sendo incentivado. E talvez a gente atinja um público bem bom aqui no Metoc, né? A gente sabe que o pessoal aqui é bem responsável, acolhedor. E agradecer também a empresa Rosa ali que disponibilizou para nós do viveiro deles as mudas de árvores, né? Quem adquiriu, quem pegou lá com nossos companheiros hoje de manhã na praça, tentem plantar, nem que seja, eu não consigo plantar na minha casa, vou dar pro meu vizinho ali, ou planta num vasinho, quando crescer, deixar ficar maior essa muda, leva pro interior, bota em algum meio de mato também, tipo, cada um faz a sua parte e o que puder já é um começo, né? Eu quero perguntar assim, essa semana do Dia do Meio Ambiente é uma data do Rotary, então, do Rotaract, porque normalmente se comemora em junho, né, o mês do meio ambiente. Isso. A gente fez grupos separados no clube para fazer ações, né, em prol de alguma coisa. Então, esse mês é em prol do meio ambiente. O pessoal, o Alisson, a Bárbara e eu não me recordo quem mais, a Kati, estavam responsáveis, então, de criar uma ação em prol do meio ambiente. Então, eles fizeram esse folderzinho com as datas certinhas, as atividades e a ação de entregar, então, essa mudinha para alguém. E nos próximos meses teremos outros projetos, outras ações envolvendo outras áreas do Rotaract. Muito bem, mais uma data para chamar atenção aí, para tentar educar e conscientizar a população. É isso aí. Então, também a gente tava, como a gente comentou antes, a gente tava de férias, né? A gente retornou agora no final de janeiro. Na verdade, todos do clube retornaram no final de janeiro, mas teve pessoas dentro do clube que não pararam, né? Que a gente teve um projeto de material escolar, né? Que seria o Materializando Sonhos. Então, não sei, Morgana, se tu quer conversar e explicar um pouco o que foi esse projeto? Esse projeto, então, basicamente, ele foi a compra de materiais escolares, né? As gurias que estavam no home office do Rotaract compraram mochilas, caderno, estojo, material geral escolar, assim. E a gente fez, então, a entrega durante a semana. Léo, você estava junto, né? Sim, eu estava junto no dia da entrega. Foi bem legal, assim. O pessoal lá, super gente boa, recebeu nós. A gente fez a entrega também de brinquedos também, que a gente tinha arrecadado, né? Vale salientar também que, como a gente comprou esse material, da onde que vem essa verba?
Na verdade, essa verba, a gente ainda tinha o valor lá do nosso bingo, que a gente realizou, e tantas outras atividades que a gente faz para absorver verba, né, para beneficiar a comunidade. Às vezes as pessoas ficam se perguntando para onde que vai o dinheiro do Rotaract. Eu fui lá no bingo, para onde que vai esse dinheiro? Então são para esse tipo de atividade. A gente está sempre desenvolvendo uma coisa ou outra. Tem muita gente que não consegue ver, não percebe, que nem a gente já comentou, que a gente não está sempre na mídia, né? Exatamente. No caso, a gente tem o programa da rádio para conseguir trazer todos os nossos assuntos que a gente não consegue tá postando divulgando nas redes sociais. Isso, A gente consegue conversar um pouco sobre, e seria mais ou menos isso aí, né? Lembrando que o Materializando os Sonhos, então, foi um projeto juntamente com a prefeitura e a Casa Lar. O pessoal ali do CRAS sempre nos ajuda quando a gente precisa ter o contato, então, com as crianças do lar. Não sei se vocês chegaram a entrar lá no lar. A gente não pôde entrar, no caso, a gente ficou ali no portão mesmo, mas tipo, indiferente, né? Mas foi legal porque as gurias lá da Casa Lar, elas deram um auxílio pra nós, explicando, tem X crianças. De tais idades. Tantas idades, sexo masculino, feminino. Então, para nós ter um norte e ter uma assertividade maior no que comprar. Exatamente. Não comprar um caderno todos de menina e ter Isso, não comprar... vou comprar um caderno lá de 400 folhas para uma criança que tá no ensino fundamental. E não escreve ainda. Não escreve, tá aprendendo. Então, tipo, para nós conseguir acertar e ter uma capacidade maior de entregar um presente que ela vai gostar. E que ela vai usar, né? Agora, começo de fevereiro, então, inicia as aulas. Eu acredito que semana que vem comece. E aí, dia 17, então, começa as aulas e essas crianças já vão ter o seu próprio material, a sua própria mochila, o seu estojo, lápis de cor, cola. Vi que as gurias fizeram uma boa compra com esse dinheiro e as crianças foram bem beneficiadas. E também, né, no caso, a gente conseguiu adquirir isso para eles, mas se a comunidade também quiser fazer alguma doação, tá sempre a Casa Lar lá, a prefeitura, eles estão sempre abertos para receber mais doação, porque sempre tem alguma coisinha ou outra que falta. Da mesma forma que a gente fez uma doação, amanhã ou depois já pode estar precisando de outra coisa. A gente comprou lápis de cor, mas até quando vai durar esses lápis, né? São coisas que a gente tem que estar sempre pensando em prol da comunidade. Lembrando que o Interact, então, está fazendo um projeto agora de arrecadação, tanto de dinheiro como de materiais escolares. Eu ainda não sei, eles postaram no Insta ali que o valor doado será convertido em kits de materiais escolares doados às crianças carentes. Eu ainda não sei ao certo quais crianças que eles vão atingir, se vai ser em escola ou se eles têm as famílias certas para fazer essa doação. Mas aí, então, tem o QR Code lá no Instagram do Interact Não Me Toque. É um Pix solidário, então, e eles vão estar comprando os kits, mochila, caderno, um conjunto de lápis de cor, conjunto de canetinhas, lápis, borracha, apontador e um estojo. Toda ajuda é bem-vinda, qualquer valor é bem-vindo. Se você não tem R$10, doa 5, doa 2, qualquer valor é muito importante. Se você tiver caderno em casa, algum lápis de cor que você sabe que não vai mais usar ou que seu filho não vai mais usar, entre em contato com o Interact pelo Instagram e faça a sua doação. É muito importante a gente apoiar essas causas, não só pelo Rotaract, nem pelo Rotary, mas o Interact também precisa da nossa ajuda. E é muito importante. Até porque desde quando eu comecei no Rotaract, a gente sempre se perguntava quem que a gente vai ajudar, né? Qual que é o nosso público que a gente tem que atingir? A gente quer atingir as famílias, a gente quer atingir os idosos, a gente quer atingir criança. Daí a gente tinha que pensar, porque a gente tem um valor X, mas também a gente tem que... Não tem para todos, né? Claro que se puder a gente vai ajudar todos. E a gente pensou, por que não as crianças? Porque são o início, né? E a comunidade, a gente começa ali já pelo começo das crianças. Às vezes, o que tá dando de errado? Por que tem tanta violência? A gente não sabe como que foi a infância da pessoa.
Então, por isso que a gente pensou muito sobre isso. Por que não tentar auxiliar nesse início de vida de uma pessoa? Tem crianças ali que não vão lembrar, né, Léo, dessa ação, Com porque certeza. são muito pequenas, tem crianças de todas as idades, mas aquele adolescente de 16 anos vai lembrar, com certeza. Aquela criança de 10, 9, 8 anos também, porque daí, Vai. vou chegar na escola, mas eu não tenho nem mochila, né? É. Então, tipo, daí que legal, tinha uma mochila tipo da Hot Wheels lá, o cara chegar na escola, e essa mochila aí? Às vezes tu consegue fazer amigos só por uma mochila. Exatamente. E foi doado junto nas mochilas um chaveirinho, né, escrito Rotaract. Então, essa criança que recebeu essa mochila, ela vai levar essa lembrança para a vida e quem sabe são os nossos futuros voluntários, né, Léo? Sim, Começar com no certeza. Interact, no Rotaract e fazer a mudança na vida de outras pessoas. A Kate comentou ali sobre o projeto do Interact, que eles vão entregar os kits na assistência social. E a instituição, então, ficará responsável por destinar para as crianças que precisam. Boa, Kate. A assistência social tem o acesso a todas as famílias que têm a necessidade, então eles vão dar o destino correto. A Elaine quer ler um comentário ali para nós? Isso, temos comentários aqui no Facebook. A Marinês Oliveira, ela diz: parabéns a todos que fazem parte dessa incrível ação que fazem toda a diferença na vida de alguém. O povo tem que ter vergonha em deixar o lixo no meio ambiente. Esquece que está praticando mal para si mesmo. Parabéns, vocês são demais. Abraço. Esse foi o comentário da Marinês Oliveira. O Ildefonso, o Oliver Ildefonso Greff também disse bom dia. Muito obrigado ao Rotaract, ao Rotary Club e ao Interact por tudo que eles fazem. E o Davi Zarte está aqui dizendo que bom dia e que está na escuta também do programa. O pai na escuta. Um abraço aí para os ouvintes na escuta. Mais gente está ouvindo, né? Mas eles que fizeram os comentários claro. aqui, né? Nós temos uns comentários ali no Instagram que eu não consegui acompanhar também. No meu não aparece, só no do Léo. Mas obrigada pelas pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Hoje a gente falou bastante, né, Léo? Hoje foi falado bastante. Já Na são- verdade, que bom, né? A gente chegou aqui, mas o que a gente vai falar? A E no gente fim chegou- surge assunto que a gente até esqueceu. E agora, na hora, vai Vai clareando. lembrando, né? É. Então, obrigada por todos que estão acompanhando, que mandaram a sua mensagem. O telefone tá muito longe pra gente dar uma olhadinha. Não sei se a Elaine tem acesso aos do Instagram. Vamos abrir aqui, então. A Elaine vai dar uma olhada ali, mas obrigada por estarem acompanhando o nosso programa aí. E um abraço para todo mundo, né? Principalmente do Rotaract, do Interact e do Rotary. Não sei semana que vem se vai ser o pessoal do Rotary. Interact. Do Interact. Semana que vem, então, Porque Interact. eu ia fazer um comentário. O pessoal do Rotary também sempre chega com várias histórias, hein? É. O pessoal viveu mais ali, eles conseguem ter histórias que a gente fica surpreso, assim, de tão legal que é, que a gente nem imaginava que existisse. Então vale muito a pena também ouvir eles conversando e falando sobre. Porque é bagagem, né? É. Da mesma forma que nós, tanto a Morgana passou pelo Interact, né? Eu comecei desde o Rotaract, mas já tô aí, sei lá, 6, 7 anos. Acompanho tudo e a família Rotary em si é muito legal. Gostaria de participar de mais, mas a gente tem muito compromisso, né? No caso, a gente sempre tenta fazer o máximo possível. E também quem tá ouvindo, se tem interesse de participar, vale a pena participar. Acho que só tem a somar. Principalmente eu digo por mim. Talvez se não fosse o Rotaract, eu não estaria me comunicando hoje da forma que eu me comunico. Tá certo que eu tenho muita coisa para aprender ainda, mas o Rotaract ele influencia na parte de oratória, então vale a pena. É bem legal. E só tem a agregar tanto no profissional quanto no social. Lembrando, então, que quem tiver interesse de compartilhar esses momentos com a gente, participar do clube, é só entrar em contato com o rotaract.nmt, que a gente vai estar passando as informações de como fazer parte desse clube. São pessoas, então, jovens de 18 a 30 anos. Se você tiver interesse, mande um direct pra gente que a gente vai estar entrando em contato com vocês. Que dia e horário das reuniões? Sábados de tarde, às 2 horas. Normalmente a gente faz ali na prefeitura, no auditório da prefeitura.
Mas tem dias que a gente resolve fazer uma confraternização um pouco diferente e a gente encontra outro lugar. Por exemplo, hoje não vai ter reunião, né? Hoje a gente já teve o projeto de manhã, agora a gente tá na rádio, né? Então de tarde a gente tá folga. Tá de folga. Mas normalmente ocorre nos sábados de tarde às 2 horas. Facilita para quem trabalha e para quem estuda. Exatamente. Não sei se chegou a conseguir olhar no... Não, eu não tive acesso aos comentários. Eu acho que não tem comentários, mas tem gente assistindo aí. Sim. Tem bastante comentários, mas é que a gente entrou depois aqui no celular e aí não... E ele roda, ele né? roda e naquele momento ali não tinha nenhum Mas tudo disponível. bem. Tem mais alguma coisa de pauta, Morgana, para hoje? Das pautas era isso. A gente trouxe, então, a ação do meio ambiente, o relato do Alisson, o projeto Materializando. Falamos sobre reciclagem de lixo. Acho que seria E a doação do material escolar, e a doação né? do material Muitos assuntos interessantes aí. Pensar agora que todo mundo volta às aulas, né? E nada mais justo do que ter uma volta digna, né? Exatamente. Para quem precisa. Então, quem tiver material escolar, entre em contato com o Interact, que eles vão destinar esse material para o lugar correto e para a pessoa correta. Muito bem, tem 9 minutinhos ainda. Se tiverem concluído os assuntos, fica o convite, então, para a próxima semana. O Interact que estará presente aqui no... Das 11 ao meio-dia, né? Na Rádio A Folha. Muito bem. Querem despedir? Obrigada, pessoal, por terem acompanhado nós. Espero que tenham gostado das nossas pautas. Hoje a gente estava um pouco nervoso no começo, mas a gente conseguiu desenrolar bem todos os assuntos. Espero que vocês acompanhem, então, a semana do meio ambiente com a gente. Façam as 5 atividades ali nos 5 dias, do dia 10 ao dia 14 de fevereiro. E postem nas suas redes sociais e marquem o Rotaract. Estou aí, mais uma vez, agradecer a comunidade, né? Porque sempre que a gente faz alguma ação, a comunidade está sempre envolvida também. Agradecer, vou pegar o exemplo de novo do bingo, né? Foi o nosso bingo um sucesso. E graças a esse sucesso de bingo, hoje a gente consegue fazer, então, esse projeto de materializando sonhos. Porque não é fácil também comprar. Hoje, se nós tirássemos do nosso bolso, não seria barato. Tá certo que também a prefeitura está sempre envolvida, sempre buscando o melhor para os estudantes, mas a gente, como Rotaract, também busca algumas outras alternativas que às vezes acaba faltando. E trabalhando junto, né? Trabalhando junto, a gente vai conseguir construir um futuro melhor para essas crianças. Acho que seria isso aí. Muito obrigado a todos e até semana que vem.